Como que foi esse período lá de Pingos nos Is? Você apresentou, passou com um monte de gente diferente. O que você se lembra dessa época, assim, que você poderia trazer pra gente? Até você falou da mudança do jornalismo de uns tempos pra cá. É. Não, o período dos Pincos foi maravilhoso, foi fantástico, né? Porque A a gente audiência, fez. pum. Trouxe pro rádio, na época ainda era o rádio, depois ele já abriu, acho que foi em 2000, final de 2014, aí abriu o YouTube, veio no YouTube, aí foi aquela explosão, né? Que Explosão. virou. Eu costumo dizer que o Pingos nos Is foi o programa mais disruptivo. Adoro o rádio. Mas eu acho ouvia que o sempre no último rádio. grande programa de rádio mesmo que veio foi Pingos nos Is lá em 2013. Então foi uma época, por quê? Porque ele tinha humor, ele tinha opinião e ele foi muito assertivo, ele deu voz ao que as pessoas queriam ouvir naquela época. E que época era aquela? Crise econômica, começo da derrocada da esquerda, né, do fim do lulismo, né, que estava no governo Dilma, mas um certo cansaço da sociedade, crise econômica. Então era um período daquelas grandes manifestações, lembra das manifestações dos milhões tomando as ruas do Brasil? Então ele veio para dar voz para aquelas pessoas, aquela indignação, então foi um estouro, né? Pegou na época um Reinaldo que tinha essa... Naquele momento ali tinha essa voz e foi um período assim muito importante. E eu fiquei ali 2 anos, né? Fiquei quase 2 anos. Mas eu já estava querendo um pouco sair, buscar um outro programa que trouxesse, porque aí ele acabou ficando mais na voz do Reinaldo mesmo, e aí a gente criou um outro programa, o 3 em 1, que aí foi um pouco mais democrático, viu a Vera Magalhães, o Marcelo Madureira, na época que apresentava do Cacete e Planeta, o Andreasa. Foi uma época muito gostosa, assim, da gente também trazer a Vera. Era eu apresentava, era a Vera, o Andreasa e o Marcelo Madureira. Então eu fiquei ali até 2018, Dri. Mas aí eu saí, mas eu já estava cansado, tá? Eu já estava nessa fase, como eu relatei aqui na nossa conversa, de buscar outros ares, sair um pouco do hard news, né? Principalmente da política, estava me cansando, sempre trabalhei com jornalismo político. E aí, poxa, o Saramago tem uma frase, né, que para enxergar a ilha, você precisa sair da ilha. Olha. Então, sair do jornalismo me ajudou a enxergá-lo de uma maneira diferente. Não superior, não estou dizendo nada, mas me permitiu olhar para ele de uma forma diferente, né? Eu acho que eu tive mais tempo para entender que eu acho que a coisa ficou muito binária, o jornalista muito binário, tá? Ou é esse ou é aquele. Ou é Palmeiras ou é Corinthians, ou é Lula ou é Bolsonaro, sabe? Não tem um meio do caminho. E eu acho que tem novas formas de olhar, acho que o jornalismo, que é uma frase, inclusive é um vetor filosófico também de Medianeira, como diz a Dani Zupo, que é uma jornalista super amiga minha amiga lá de BH. O jornalismo tem que parar de querer dar resposta e voltar a fazer perguntas. Nossa, que ótimo, que perfeito. Ele precisa fazer perguntas, não quer dar resposta. Resposta você tira. A gente subestima a capacidade das pessoas. Exatamente. Né? Então o jornalista está querendo dar muita resposta. E ao passo que eu acho que ele tem que voltar a fazer perguntas, boas perguntas. Né? Vou usar também isso daí. Então, eu acho que assim... Então o jornalismo está muito, muito doente. Está muito contaminado. Muito contaminado. E assim, não à toa você vê esses índices de audiência caindo do mainstream. Né? Por que o Oeste que veio também como uma força? Por que ganhou essa força? Porque traz novas perspectivas. Né? Existem outras maneiras de fazer.